E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar para vocês a diferença da gestão ativa, gestão passiva e o mandato em FII. Sabe qual é essa diferença? Então, fundo de investimento imobiliário é aquele que você já sabe. É um fundo de investimento na forma de condomínio fechado, que não há resgate de cota, e nesse fundo ele tem que ser gerido por uma instituição financeira, e dentro dele existe a figura que é o gestor. O gestor ele pode ser também o administrador do fundo. Em ambos os casos, tanto o gestor como o administrador, eles têm um mandato que é dado pelo regulamento do fundo. Quando você vai adquirir um fundo, você vai ver pelo regulamento se ele se enquadra naquela sua estratégia. Então, o gestor do fundo, o administrador do fundo, eles têm um mandato para fazer algumas coisas que estão específicas dentro do regulamento. Eles têm que obedecer aquilo ali e entregar para vocês um resultado a partir daquela estratégia do fundo. Então, o mandato serve para limitar os poderes do gestor quanto a escolher os tipos de investimento que ele vai fazer com o seu dinheiro. Desde outubro de 2015, os fundos imobiliários eles têm uma classificação que é dada pela Anbima. Na primeira classificação, o primeiro tipo de classificação é o tipo de mandato e no segundo tipo de classificação é o tipo de gestão. A gente vai ver então a diferença entre eles e a subdivisão que existe. Então, o primeiro tipo de mandato é o mandato para desenvolvimento para renda. Isso significa o seguinte, que o fundo tem que colocar 2/3 do patrimônio líquido em desenvolvimento de empreendimentos com a finalidade de gerar renda para o cotista. O segundo tipo de fundo é o desenvolvimento para venda. O fundo então tem que ter 2/3 do patrimônio dele voltados para o desenvolvimento de um empreendimento com o intuito futuro de venda para oferir o lucro. Já o terceiro tipo, para renda. Isso significa o seguinte, que o fundo tem que ter 2/3 do seu patrimônio líquido investido em empreendimentos imobiliários para geração de renda para o cotista. O último mandato são dos híbridos, que eles investem em um ou mais tipos dos mandatos anteriores. Então, o mandato ele foi o primeiro tipo de classificação. O segundo tipo de classificação agora é pelo tipo da gestão, a gestão ativa ou a gestão passiva. E o que é a gestão passiva? Então, os fundos de gestão passiva são fundos que, dentro do regulamento do fundo, ele diz quais são os imóveis ou qual é o conjunto de imóveis que ele vai fazer a gestão e, a partir dali, ele vai acompanhar o desempenho desse fundo com relação a um indicador. E os fundos de gestão ativa são aqueles fundos que não se enquadram no item anterior, que não fazem essa gestão passiva, que não têm os imóveis indicados já em regulamento. Então, o tipo Anbima é a combinação desses dois critérios. Por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento para Renda de Gestão Ativa. Desse jeito que a classificação vai estar constando no regulamento do fundo. Então é importante você saber esse tipo de classificação para que na hora que você vai escolher os seus fundos imobiliários, você saiba exatamente qual é o mandato que o gestor tem dentro daquele fundo que você escolheu e qual é a forma de gestão. Se ele vai ter uma gestão ativa, que é negociando aqueles imóveis também, gerando ganho de capital através da venda desses imóveis, ou se ele vai ter uma gestão passiva, na qual ele não está autorizado a fazer negociação dos imóveis, mas está autorizado sim a zelar pelo desenvolvimento daquele portfólio de forma que ele garanta o recebimento da sua renda. As instituições elas deverão definir o tipo de segmento no qual o fundo imobiliário vai atuar. Entre as opções estão hotéis, agências bancárias, hospitais, educacional, lajes corporativas, imóveis do segmento logístico, imóveis residenciais e shopping centers. Para se enquadrar em qualquer um desses tipos, o fundo imobiliário ele tem que investir no mínimo 2/3 do seu patrimônio em um desses segmentos. Se ele investir em mais de um tipo de segmento, ele é considerado híbrido. E se ele investir em algum segmento que não foi previsto anteriormente, ele é considerado em outros. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que a gente lançar um vídeo novo. Eu sou Elon Florindo. Eu sou o Otmar Schneider. E fique tranquilo.